Aqui para deixar seu nome. Boa tarde, professora Alexandra, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Gostaram da disciplina de Sociologia? Hoje nós estamos aqui com a professora Alexandra. Ela traz alguns temas da disciplina dela muito interessantes sobre Sociologia. Nós sabemos que a Sociologia é a área das ciências humanas que estuda o comportamento humano, em função do meio, os processos que interligam os indivíduos, associações, grupos e instituições, não é, professora? Então, o que significa Sociologia? Em um certo ponto, professora, pode nos ajudar? Ela é uma ciência, né, que nasceu no século XIX e ela busca compreender justamente as formas de interações sociais, como os indivíduos se organizam, o processo de socialização desses indivíduos, as relações que eles estabelecem a partir das instituições sociais. E é justamente nesse sentido que ela é uma disciplina extremamente importante para o curso de pedagogia, né, porque ela permite pensar a educação a partir da perspectiva sociológica, na qual a própria educação, inclusive a partir de Émile Durkheim, que foi um dos autores, Patrícia, que nós estudamos, ele coloca que a educação é justamente a atividade pela qual, em toda e em qualquer sociedade, no tempo e espaço, a sociedade define o tipo de homem, mulher, criança que ela precisa e que ela quer formar. Então, é através da educação, das várias instituições que educam, seja de maneira formal, informal, é que nós vamos construindo o que nós chamamos na sociologia do ser social. Aquele modelo de homem, mulher, criança que a nossa sociedade pretende formar. Obrigado, professora. Interessante esse tema de sociologia. Quando a gente estuda na graduação, ele é um tema assim teórico, né? A gente não dá muita importância nessas questões, né? Mas para a disciplina de vocês, ela teve algo de diferencial dentro da pedagogia dela. Ela trabalhou junto com uma outra disciplina de metodologia que fez enriquecer o motivo da sociologia dentro do curso, tá? Então, professora, fale um pouco sobre a disciplina em si, o trabalho que você fez nela, a interdisciplinaridade junto com a professora Neuci, rendeu alguns trabalhos diferenciados. Acho interessante você explicar algo um pouquinho para a gente. A disciplina de Sociologia, ela foi construída pensando em trabalhar os autores principais clássicos, né, do pensamento sociológico, como o Émile Durkheim, Karl Marx, Max Weber, mas também trazendo para autores mais contemporâneos, como Lovy, e abordando alguns temas importantes. Inclusive, eu consegui também disponibilizar algum material sobre relações de gênero. Para que isso não ficasse apenas na minha disciplina, a proposta foi relacionar isso à disciplina de metodologia. Por quê? Porque os temas da disciplina de metodologia são temas ligados à educação. E a educação, enquanto uma prática social, ela é direcionada sempre a uma comunidade humana. Ela é estabelecida, pensada, recortada, construída por um grupo humano, um conjunto, né, de pessoas em cada época, que vai determinar qual é o conteúdo específico que a educação deve ter e quais as práticas que devem ser adotadas. E a partir daí, enquanto uma política pública ou privada, ela sempre vai ser direcionada a uma outra comunidade humana. Uma comunidade humana concreta, não abstrata, não um homem abstrato, mas um homem, uma mulher, uma criança concreto. Concreto que tem características que nós consideramos sociais ou sociológicas, como, por exemplo, a educação é oferecida a um grupo humano que tem uma classe social, que pertence a um grupo econômico preciso. A educação, ela também é oferecida a um grupo que tem uma faixa etária. Esse grupo, normalmente é dividido por uma questão de gênero. Esse grupo tem interesses específicos também, muitas vezes ligados à sua pertença étnica, cultural. Então, pensar qualquer tema da educação implica pensar também quem está definindo qual é essa política educacional e a que grupo se destina essa política educacional que eu estou pensando. Então, por isso, eu e a professora Neuci
entendemos que seria interessante tentar fazer um trabalho em conjunto, amarrar os temas de estudos, de pesquisa, no projeto de metodologia, que são temas da educação, a reflexão que se poderia fazer com a sociologia de concretude desse grupo humano ao qual a educação se destina. Então, foi a partir daí. E também um pouco, em uma primeira experiência nossa, minha e da professora Neuci, de tentar fazer um processo avaliativo que, em conjunto, facilitaria para os acadêmicos e acadêmicas, porque em um único projeto eles tentariam dar conta de trabalhar as questões das duas disciplinas e poder, a partir disso, fazermos o processo de avaliação nos polos, de maneira em que nós iríamos visualizar esses trabalhos, privilegiar esses trabalhos, poder discutir com os acadêmicos e acadêmicas que fizeram os recortes. Então, a proposta era não apenas de amarrar conteúdos, mas um processo avaliativo mais pessoal, humanizado, né, de contato mesmo nosso com ele. Ok, professora. Muito boa a sua explanação. Eu estava aqui pensando, professora Alexandra, e aquela avaliação que nós temos, assim, que é o papel que você discorre, as informações que você capta, né, ou lendo, ou escutando as pessoas, ou, por exemplo, os práticos, com esse tipo de trabalho interdisciplinar entre essas duas disciplinas tão importantes, né, em qualquer curso, que é metodologia e sociologia, então a sociologia e o campo de pesquisa não ficou assim, por exemplo, solto ou jogado lá dentro, depois quando vai amarrar num trabalho, para você entender, né? Olhando você aqui, olhando os meus temas, meus trabalhos, os meus artigos lá atrás, então às vezes você fazia assim, mas por que citar que é um tema social, que é uma pesquisa social, né? Então, a sociologia entra exatamente aí, né? Porque a pesquisa é realizada com determinadas pessoas. Tá? Outro detalhe também é as empresas, né? Quando elas vão, veja, não tem nada a ver com a disciplina, mas é um fenômeno, é uma pesquisa também social. Quando você vai colocar um produto no mercado, quando você vai fazer uma campanha de marketing, você também faz uma pesquisa. Também uma pesquisa social, você tem que levantar o perfil sociológico do seu público consumidor. Né? O seu marketing não atinge o seu público se você não levantar o perfil do público que você quer atingir. Então você tem que perceber quais são as representações que ele tem, quais são os interesses, que tipo de consumo ele costuma ter, para que aí sim você consiga elaborar uma campanha que tenha resultado, né? De modo geral, as ciências sociais e humanas, elas estão todas amarradas, né? E pensar os temas de metodologia amarrada à sociologia, foi esse o nosso objetivo, trazer para a concretude, né? A educação não é uma política abstrata, ela é uma proposta de ação que parte de um grupo humano e se direciona a outro grupo humano. Parabéns pela iniciativa, professora. Achei muito interessante. Foi uma ideia maravilhosa, né? Vamos, então, para a segunda questão, qual a relação que podemos estabelecer entre um tema da educação e o conteúdo da disciplina de sociologia? Você já deve ter dado alguns tópicos, mas vamos afunilar exatamente o porquê da importância disso daí, né? Então, Patrícia, inclusive fazendo uma relação àquilo que foi solicitado, né, dos acadêmicos e acadêmicas do curso de pedagogia. No item problematização, eles deveriam não apenas recortar e demonstrar, caracterizar qual é essa comunidade humana que o tema deles se propõe a estudar, mas eles deveriam também utilizar alguns autores trabalhados para construir 1 ou 2 parágrafos analisando o tema. E é aí que eu faço essa relação que você me solicitou, até no intuito de colaborar para que eles percebam melhor também como isso é algo extremamente interessante de se fazer. Por exemplo, quando nós pensamos em uma proposta educacional, vamos dizer assim que eu penso em educação para adultos. Né? É um tema que poderia ser um tema de um recorte de um projeto de metodologia em educação, e eu poderia ver o processo de educação para adultos num município específico do Paraná.
Mas, como eu posso me amparar da sociologia? Olha, a sociologia ela é importante porque ela tem autores que nos permitem entender, inclusive discutir, por que uma parte da população brasileira precisa recorrer, né, ao processo educacional quando já são adultos, né? Quer dizer, quem é essa população? O que dificultou a vida dela para que ela não pudesse realizar os seus estudos quando criança e adolescente, né? Quais foram as dificuldades que ela enfrentou? Porque ela teve que se inserir no mercado, talvez, de trabalho tão cedo que não houve tempo para os estudos. Então, pensar sociologicamente essa comunidade de adultos é, inclusive, situar dentro das relações capitalistas de produção nos dias atuais. E um dos autores, que apesar de ser um clássico, ele continua extremamente atual para compreender e discutir as relações de produção e mesmo as relações de dominação no sistema capitalista, é o Karl Marx. Então, pensar textos como A Mercadoria, que nós trabalhamos, que nos vai indicar como realmente funciona esse sistema de mercado, né? E a partir daí pensar quem são esses trabalhadores, esses que produzem o valor, em que medida determinados grupos da sociedade brasileira não tiveram tempo de estudar na infância, na adolescência, porque tiveram que entrar no mercado de trabalho muito cedo. Precisaram entrar naquela lógica de trocar a sua força de trabalho, né, numa relação de mercado a partir do valor de troca, que era o salário que recebiam, porque aquilo era necessário para a sua sobrevivência. Então, muitas vezes vão recorrer a uma educação mais tardia por necessidade. Ou não, poderia ser um caso também porque o interesse se despertou ali. Mas Karl Marx é um autor importante para pensar, inclusive, que tipo de educação? Uma educação mais técnica, uma educação politécnica, uma educação que valoriza o indivíduo em todas as suas potencialidades, ou uma educação que só forma o indivíduo para o mercado, onde eu formo, inclusive, fragmentado pelo tipo de trabalhador que o mercado está me exigindo. E quem é esse tipo de indivíduo que eu formo? É um indivíduo só para o trabalho braçal, para o trabalho técnico, para o trabalho intelectual. Então, essas reflexões de como a educação também, ela cumpre uma função no sistema capitalista e ela não é idêntica para todos os grupos segundo as relações de poder dentro do próprio sistema capitalista de produção, seria uma relação possível entre um tema de educação e um dos autores que estudamos, ou a importância da sociologia. Um outro autor muito interessante também que estudamos, e é clássico, que poderia se recorrer, novamente citando Emile Durkheim, porque esse autor mostra que é justamente através desse processo de socialização que a criança, o adolescente, mesmo nós adultos continuamos a passar por ele, que nós vivenciamos ele através de um conjunto de relações que temos nas instituições sociais, é que nós vamos formando a nossa forma de ser, de pensar e de agir. Então, a partir do Emile Durkheim, pode-se fazer uma reflexão sobre a própria função da educação. Em que medida, se a educação está tentando formar esse indivíduo, em que medida ela tem conseguido? E quais são os modelos possíveis? Eu tenho uma acadêmica que, inclusive, conversou comigo na sala virtual, que ela discute a musicalização na educação infantil. Eu achei extremamente interessante, pensei exatamente isso, né? Qual é o papel da musicalização na formação desse indivíduo, na socialização dele hoje, né? Numa sociedade como a nossa, uma sociedade complexa, onde o indivíduo tem que desenvolver múltiplas possibilidades de interação. Então, ela poderia utilizar justamente os conceitos de Durkheimiano para pensar, né, como esse modelo de educação oferecido tanto na escola ou fora dela, pode estar desenvolvendo nessa criança formas de ser, de pensar, de agir, de fazer, que podem ser extremamente positivas, interessantes, a partir da prática da musicalização, né? Inclusive abrindo possibilidades de ver e sentir o mundo de forma diferente. Mas poderia, inclusive, cruzar com Marx e pensar quais são as crianças efetivas que têm direito ou acesso a esse tipo de educação diferenciada. Uma educação que ocorra a partir da música. Muito interessante esses temas trabalhados. A gente pensa, você está discorrendo aqui, professora Alexandre, parece que o pensamento vai
a gente observa, né, como é o fenômeno social, como é a sociologia e como ela funciona, né? Então, as oportunidades que a gente tem de pesquisa, de interação. E, assim, no dia a dia, no cotidiano, a gente não consegue ver essa relação social, não consegue ver o outro, né? Eu estou conversando com você aqui e é uma relação social, né? Entendeu? Então, a gente está no mundo tão atomizado de informações e pulverizado, né? E a gente não para e não pensa, né? Que tudo, né, discorre, transcreve e anda por uma relação social, né? Então, a professora tem mais uma pergunta interessante, né? E o que exatamente, para nós entendermos em conjunto com os alunos, precisa ser realizado na avaliação de sociologia, né? Porque sempre a palavra avaliação, mesmo que seja de formatos diferentes, uma avaliação híbrida, uma avaliação prática, né? A gente precisa, sim, sempre parar e pensar, né? Por favor, professora. Sem dúvida. Então, Patrícia, a avaliação, em termos concretos de trabalho escrito, né? Ela deve, no item do projeto de metodologia, o projeto de metodologia ele tem vários itens, né? Pontos que devem ser desenvolvidos. No ponto problematização, o acadêmico e a acadêmica, ele deve, para a disciplina de sociologia, contextualizar e caracterizar históricas, geograficamente, economicamente, em termos de faixa etária, ou seja, ele deve caracterizar a comunidade humana a qual o tema dele se relaciona, ou a qual o tema dele discute. Então, ele precisa fazer essa reflexão de conseguir trazer para a concretude o tema dele, pensar a qual comunidade se destina. E não apenas, como eu falei, em termos de classe social, faixa etária, gênero, mas também no sentido da história, né, dessa própria comunidade. Então, se for uma escola, qual que é a história? Quando ela surgiu, né, quando ela foi fundada, né, qual tem sido a historicidade dela. E geograficamente, eu estou analisando um município, eu estou trabalhando com dados do Estado, dados estatísticos, diz respeito a toda a população do Paraná, ou só um município específico, ou é uma escola que fica em um bairro específico, e esse bairro também tem, na sua pertença geográfica, uma caracterização. É um bairro mais central, é um bairro mais retirado, popular, que público ele atende. Então, caracterizar histórica, geograficamente, economicamente, ou seja, a maior quantidade de dados possíveis para caracterizar esse grupo humano. A partir daí, o item 2 desse processo seria apresentar de forma escrita, ainda um ou dois parágrafos no qual o acadêmico ou acadêmica utilize um dos autores trabalhados na disciplina de sociologia para analisar o seu tema. Então, foi um pouco esse exercício que eu tentei fazer, como eu peguei 2 autores clássicos, mas vocês poderão utilizar qualquer um dos que tenha sido trabalhado na disciplina. Esse é o objetivo, que eles consigam, né, sociologicamente caracterizar, socioeconômica, geográfica, historicamente a comunidade e observar como um autor da sociologia pensa ou permite analisar o tema escolhido. Então, é exatamente isso que eles deverão apresentar no que diz respeito à exigência da avaliação de sociologia. Em termos práticos, isso será avaliado no polo, e o modelo que nós escolhemos fazer vai ser justamente através de uma avaliação em loco, né? Então, a ideia é dar essa oportunidade a eles. Que bom, professor, que experiência bacana, né? Então, só para clarear mesmo, a senhora falou sobre qual que é a metodologia de avaliação, seria o pessoal vai lá no polo, os alunos vão lá e vão apresentar, né, através dos autores de sociologia,
a pesquisa deles com os recortes de tempo, geográfico, para que você olhe ali e você entenda já o tipo de pesquisa que o aluno vai desenvolver, né? E em casamento, né? Mas em conjunto com a professora Neuci Pabes, né? Surgiu uma outra dúvida aqui que nós estamos conversando, né, professora? Que regras de ABNT é uma coisa e o autor de sociologia ou a pesquisa social é outra. Você pode discorrer um pouquinho sobre isso? Porque às vezes as pessoas assim confundem um pouco. Não está nas normas da pesquisa, né? Isso é importante também colocar. Eu sei que é um tema um pouquinho da professora Neuci, né? Mas é bom fazer uma referência assim, entre sociologia e as normas da ABNT. Professora Alexandra, por favor. Não apenas na sociologia, mas em qualquer disciplina, um trabalho acadêmico deve ser redigido e apresentado utilizando das normas da ABNT. É importante entender, e sei que isso é algo que a professora Neuci trabalha na disciplina, que os itens do projeto fazem parte justamente da construção da metodologia da pesquisa. Como você recorta um objeto, um tema, problematiza, justifica e aí por diante. Mas a ABNT é apenas a questão da norma de apresentação. Então, para a sociologia, eu penso que não vai haver segredo, porque isso vai ser redigido no item, como eu falei, problematização. E os autores utilizados irão aparecer nas referências bibliográficas, tal como os que foram utilizados para a disciplina de metodologia. É importante, para não ficar confuso, Patrícia, que esse projeto ele deverá ter todos os itens. Os outros itens, a totalidade, está sendo avaliado na disciplina de metodologia. O item problematização é que é específico, voltado para a disciplina de sociologia. Então, desta forma, é importante que todos os itens sejam apresentados e que no item problematização haja uma atenção a mais, porque tem que se preocupar em apresentar o que se exige na disciplina de sociologia. Mas, como qualquer projeto, ele também vai ter as suas referências bibliográficas, na qual todos os autores devem ser apresentados, inclusive o de sociologia. E, de forma mais técnica, é importante que, nos polos, a apresentação desse projeto, ela deve ser feita de maneira um pouco mais resumida, no modelo pôster. Não é obrigatório a elaboração de um pôster fora. Pode ser impresso em folhas de papel A4 e serão colados, né, uma ao lado da outra. Todavia, se um projeto tem, hipoteticamente, 20 páginas, você não consegue montar um pôster com 20 páginas. Então, você deve sintetizar todos os itens, mantendo as principais informações para que eles possam ser expostos na forma de painel ou pôster. Porque a ideia que nós tivemos é que todos os trabalhos deverão ser socializados no polo. Então, se nós fôssemos fazer tudo de forma oral, sobraria muito pouco tempo. Então, para que todos os colegas tenham chance de conhecer um trabalho do outro, nós iremos fazer na forma de pôster e iremos apenas sortear uma parcela para apresentar oralmente. Todavia, todos deverão estar preparados para apresentar oralmente seu trabalho, na medida em que não sabe quem vai sair no sorteio. Mas enquanto alguns apresentam oralmente, todos os trabalhos vão estar expostos e teremos 2 horas, mais ou menos, para que todos possam passear e conhecer um o trabalho do outro. Interessante. Diferenciado esse trabalho de interdisciplinaridade, professora Alexandra, parabenizando a todos, né? Que é o importante você, na atual conjuntura de tecnologia da informação, isso significa linkar um assunto a outro e linkando, né? E vocês fizeram isso, né? Uma interdisciplinaridade, né? Isso é muito interessante. Professora Alexandra, quer discorrer sobre mais algum assunto, alguma curiosidade, alguma coisa que você achou interessante durante a disciplina? Quer falar alguma coisa para os alunos, né, nesse momento? Bom, primeiro, cumprimentá-los diretamente, porque no início eu não o fiz, né?
Também lembrando que hoje, dia 8, é o Dia Internacional da Mulher e acho extremamente interessante pensar como um dia de conquista, um dia de lutas e um dia para pensar no respeito a todas as mulheres que nos rodeiam e principalmente no espaço de trabalho. E sobre especificamente a nossa disciplina, eu espero que ela tenha sido proveitosa e espero que o nosso encontro no Polo possa ainda render muitos frutos de discussão e debate. E utilizando aquilo que você comentou antes da interação social, é um fato que hoje nós nos tornamos individualizados por demais e às vezes perdemos o alcance dessas relações sociais. E é justamente nesse sentido que eu e a professora Neuci nós pensamos muito em como realizar essa atividade nos polos, para termos esse contato e de alguma forma criar metodologia onde os acadêmicos tenham contatos uns com os outros através da leitura dos painéis, dos pôsteres que estariam expostos. Nós fizemos essa primeira vez essa experiência e nós estamos assim ansiosas e esperamos muito que dê frutos maravilhosos, né? Mas vai ser uma experiência para todos nós, ok? Então, obrigado pela vossa atenção. Obrigado, pessoal. Agradeço, Alexandre, a sua presença, nos enriqueceu aqui bastante. Cada aula, cada webconferência, cada palavra que a gente tem com o professor, a gente aprende alguma coisa. Ou relembra daquilo que aprendeu lá um tempo atrás e traz à tona, e que esse aprendizado ele sirva de um novo conduto para a nossa vida. Né? A gente acha que aprende tudo, mas muito pelo contrário, né? Todo dia você aprende algo de diferente, ou um caminhar diferente, ou um sorrir diferente para as pessoas. Pessoal, agradeço a presença de vocês. Feliz Dia das Mulheres. Obrigado pela atenção, tá? Beijos a todos.